E aí pessoal, beleza? Enfim, cá estou eu mais uma vez para trazer um review de uma história em quadrinhos que eu comprei em fevereiro, só que eu fui ler só agora. E eu tenho aqui comigo, lançada em fevereiro de 2026, a edição de luxo de Supergirl, Mulher do Amanhã. Olha só que HQ linda, cara. Olha, eu não, acho que a câmera não vai focar certinho, mas olha só que HQ sensacional. Deixa eu dar uma passadinha nela aqui, ó. Pertinho. Verem, cara. Essa HQ aqui é absurda. Olha isso, velho. Por que eu resolvi trazer? Porque eu comprei essa edição, eu fiz a pré-venda dela em janeiro. Essa versão aqui de luxo, ela tem alguns conteúdos que não tem na edição normal da HQ. Por exemplo, aqui nós temos alguns rascunhos, né? Alguns o pós-fácil falando a respeito do autor, fala da coloração dos quadrinhos, o design, as artes iniciais, quais conceitos, como eles pensaram nos conceitos para poder fazer a personagem. Olha isso aqui. Opa, o plastiquinho caiu ali, mas tudo bem. Olha só. Opa. Tá vendo? Eita. Olha só o nível de detalhe dessa HQ. Inclusive, essa suíte aqui, ó. Cara, é muito linda. Muito linda de verdade mesmo, tá? Muito linda de verdade. A gente vai estar conversando, então, hoje sobre a história dessa HQ. O que contém dentro dela. Porque o que acontece? O James Gunn, ele pegou de inspiração. O que nós temos no trailer até agora, sim, tá sendo trabalhado dentro dessa HQ. Agora, a gente sabe se ele vai seguir com fidelidade toda a HQ? Isso é uma incógnita. Não temos como saber, não é mesmo? Bom, eu quero começar esse vídeo falando já do capítulo 1. Como assim capítulo 1? Bom, Supergirl, Man of Tomorrow começa com a Ruth. Sim, no caso, eu não sei se dá pra dizer que a Ruth é a protagonista. Dá pra dizer que ela é a protagonista junto com o Supergirl. Porque basicamente a Ruth, ela tá contando a história. Sim, você vê na HQ, tá? Falando da HQ. A história, ela é contada pelos olhos da Ruth. Como ela conheceu a Supergirl e os acontecimentos que a moldaram até o último capítulo. No primeiro capítulo, nós temos já a Ruth contando a história do seu pai, né? O que aconteceu com ela. Como o pai dela foi morto. E por que ele foi morto? Por quem? E nada mais é do que Crane, dos caçadores. Sim, isso mesmo. Ele quem matou o pai da Ruth. E ela quer vingança. Então, logo no primeiro capítulo, a gente tem essa introdução à Ruth, uma história dela. Em seguida, a gente já tem um gancho para um bar. Porque o que acontece? A Ruth, ela quer matar o Crane. Então, ela tenta contratar mercenários. Exatamente. Até que, num bar, ela se depara com um mercenário e ela oferece uma espada de grandíssima qualidade. E ela fala super bem, a oratória dela é muito bonita. Quer dizer, muito bonito de ouvir. Porra, eu tô lendo o bagulho. É uma oratória muito bem formal. Então a gente já tem, logo nesse começo, ela tentando contratar um mercenário. Acontece que esse mercenário vai passar a perna dela, fala que pra ela aprender sobre a vida e sei lá o que, ele vai querer roubar a espada dela. Quem está no bar? Exatamente, a Supergirl, a mulher da manhã. Ela está dentro desse bar bebendo, se embriagando. E esse planeta é um planeta de sol vermelho. E vocês vão pegar nessa HQ o porquê dela se embriagar. Cara, assim, a Supergirl, ela vive numa depressão profunda. Ela tem um peso nas costas dela, sobre o povo dela. No caso, que o planeta, né, Krypton, não morreu em um dia, né? Como diz no próprio trailer e diz nessa HQ. Então, nesse primeiro capítulo, a gente tem isso. O encontro da Ruth com a Supergirl e o Crane. Mas como que ela encontra o Crane? Bom, basicamente, o mercenário que ela bate dentro da taberna diz para o Crane que tem alguém atrás dele. E aí ele vai atrás da Supergirl e da Ruth. Acaba dando tiro de flecha na Supergirl. O Krypto vai
vai fazer um ataque ao Crane e o Crane também atira uma flecha nele. E aí ele fica ferido e a gente tem o pontapé inicial da história. A gente vê o Crane fugindo. E no capítulo 2, após a fuga do Crane, a gente já encontra elas já em uma nave espacial, né, buscando as primeiras pistas atrás do caçador. Nesse capítulo ele é bem curtinho, é só uma cena não, né? Na verdade ele é a aceitação do convite da Supergirl. Da aceitação do convite não, né? Da aceitação da proposta da Ruth de caçar o Crane. Então as duas, neste capítulo, fecham as mãos e vão juntas nessa jornada. Aqui mesmo é onde a gente começa a HQ, entendeu? Porque quando a Supergirl fala, eu vou com você, a gente precisa caçar o Crane. Partindo para o capítulo 3, nós temos a Supergirl e a Ruth indo a um planeta. Esse planeta, até então, ele havia dois tipos de habitantes, os habitantes azuis e os habitantes roxos. E quem estava nesse planeta e foi preso foi o Crane. E não sei se vocês conhecem os bandoleiros. Quem são os bandoleiros? Eles basicamente fazem uma chacina no universo. Chegou no planeta, vamos dizimar o planeta inteiro. Por que eles fazem isso? Porque eles querem, porque eles gostam. Eles gostam de ver as pessoas sofrendo. Enfim, ela chegando nesse planeta, a Supergirl vê que tá todo mundo um pouco pé atrás, ignorante. Ela tentando buscar informações, todo mundo tão sério, dando corte. Acontece que metade da população desse planeta foi dizimada. Não metade, não. Acho que os roxos foram dizimados. Acontece que a Supergirl ela sofre um atentado porque ela tá tentando descobrir o que aconteceu nesse planeta, né? E ela descobre, né? Ela vai num hotel, tenta procurar lá, fala, pô, só tem pessoas azuis aqui, onde estão as pessoas roxas? A mulher dá uma esquivada na pergunta, fala, quer dizer, a mulher dá uma esquivada na pergunta e dá um corte na Supergirl e ela fica sem entender o porquê. Posteriormente, ela vê que só tem pessoas azuis ali no planeta e ela comenta isso com a Ruth, né? Ali ela tem uma visão de tudo ali, observando tudo. E eu acho que esse é um quadro muito, muito bonito, tá? Vale muito a pena. Esse quadro é muito, muito lindo. Dentro desse capítulo ainda, a gente descobre que o Crane entrou para os bandoleiros. E ele fez uma proposta de matar o pessoal roxo e deixar o pessoal azul vivo. Então meio que foi parcial. Você leva metade da população, deixa metade viva, você pega menos dinheiro. E foi nessa daí que o Crane entrou para os bandoleiros. No capítulo 4, a gente já tem uma cena da Supergirl já rodando o mundo, ajudando. Você vai perceber que a Supergirl é uma pessoa que ela transmite esperança, ela vê a verdade, né? Ela vê a verdade nas pessoas. Então a gente já tem uma cena de um local que os bandoleiros passaram, ela salvando o bebê com a Ruth de trás, um dos meus painéis preferidos dentro desse capítulo. Um pouco mais pra frente a gente tem também um senhor deste planeta que tá cavando covas, ele tem que cavar mais de 200 covas. A Supergirl ali sente empatia por ele, ajuda ele a cavar as covas e ainda encontra os ossos da filha dele. Posteriormente, dentro deste mesmo capítulo, a gente dá um pequeno pulinho, a gente vê a Supergirl falando pra uma mulher socar ela, porque você percebe que essa mulher não está bem, ela está afetada, ela se sente mal. Então a Supergirl pede pra ela bater nela pra descarregar aquela carga emocional ruim que ela tá tendo. Ela faz isso. Descobrindo também que a Ruth e a Supergirl entram numa pequena discussão porque a Supergirl descobriu as gravações dos assassinatos que os bandoleiros fizeram dentro de um planeta. Ali as duas tentam debater uma com a outra, só que a Supergirl não permite a Ruth ver. Então a gente parte para uma cena em que o povo apedreja um dos bandoleiros que foi capturado. E ali a Ruth pergunta pra Supergirl, você vai deixar ele morrer? E a Supergirl não dá a mínima, obviamente. Pô, o cara deixou, quer dizer, ela deixou o povo fazer aquilo que achou melhor. Partindo para outra página, temos uma igreja, acho que é uma igreja, né? A Supergirl chega ali tarde demais, vê apenas a chacina e ela enxerga tudo acabado e se sente mal. Então, a gente parte para uma cena onde a Supergirl está indo em direção ao sol e lá é como se ela se sentisse livre, ela larga todos os problemas ali dentro do sol
E os comentários da Ruth nessa cena são bem pertinentes. O capítulo 4, ele finaliza ao céu azul, ao céu aberto, uma cena da Supergirl e a Ruth conversando. No capítulo 5, nós temos o primeiro encontro da Supergirl e Ruth com o Crane. Acontece que quando você faz um número de assassinatos, você consegue uma esfera mágica. E o Crane tem uma dessas esferas mágicas. E o que ele faz? Ele utiliza contra a Supergirl. A Supergirl vai para um planeta de sol verde, sol de Kryptonita. A Supergirl até comenta que o Superman ficou preso neste mesmo planeta, mas só aguentou cerca de 30 minutos até a Liga da Justiça aparecer para poder salvar ele. Vocês vão ver que ao decorrer desse capítulo, nós temos a Ruth, um desenvolvimento muito bacana dela, tá? Por quê? Ela protege a Supergirl. A Supergirl fica afetada por causa do sol e ela sente dor constante, ela fica impotente. Então quem vai ter que segurar as barras nesse momento é a Ruth. O que vocês vão ver que ela consegue desempenhar, mas ela admite que é um trabalho cansativo em certo momento. Ela consegue derrotar o primeiro dinossauro, ela vai descansar. E quando ela acorda, ela depara que outros dinossauros estão comendo a carne daquele dinossauro, do primeiro dinossauro que ela matou. Então ela vê que fala, poxa, eu não posso abaixar a guarda. Não posso abaixar a guarda. Só que nesse momento, os dinossauros já estão vindo para poder atacar ela. E ela simplesmente fala, poxa, vamos morrer. Mas aí aí a HQ te pega, porque a Supergirl, um último suspiro, ela vai, acorda e derrota o dinossauro. E você percebe a feição dela, que ela está ela está extremamente cansada. E depois ela se deita ao colo de Ruth. Até que ela fala, nós temos que ir, eu quero ir beber água. E elas discutem mais uma vez. E a Ruth convence a Supergirl a ficar, porque ela sabe, se a gente for lá beber água, a gente vai morrer. E no local onde tem água é onde aglomeram os dinossauros. E por que esse planeta é assim? Porque o Superman, né, obviamente, ficaria fraco, porque esse planeta foi criado para matar o Superman. O Superman ficaria fraco, ficaria com sede, você iria pegar água. E esses animais são animais selvagens. Então, quem criou esse planeta para matar o Superman foi muito inteligente, pensou em tudo. Porque são animais selvagens, e ele estaria fragilizado, ele iria morrer, entendeu? Então, elas mantêm, e elas precisam aguardar 12 horas até o sol se pôr. E é quando a gente percebe o sol está se pondo, né? Ali o seu último momento, ali nos últimos minutos 42 do segundo tempo, a Ruth e a Supergirl conseguem sair do planeta, né? O sol se põe, no caso, né? A Supergirl derrota o último dinossauro que foi atacar elas. E é quando a gente tem o último painel da Supergirl saindo, carregando a Ruth no seu colo. Então, eu acho que esse capítulo foi muito bacana. Vocês vão ver que o desenvolvimento da Ruth, tudo que ela tem aprendido com a Supergirl com o passar do tempo, é muito legal e é bem gostoso de acompanhar. Você gosta dessa personagem, verdade. No capítulo 6, a gente tem o Kraven com outra orbe. Porém, a Supergirl ela não está sozinha. Ela buscou um cavalo, né, para poder despistar a orbe. Você fala, pô, é magia, não tem como fugir de magia. E a Supergirl até comenta a respeito da magia. Não lembro se era no capítulo 6, no capítulo anterior, no capítulo 5. Ela comenta a respeito de magia. Acontece que esse cavalo, ele corre até os confins do universo. O universo ele está em constante expansão. Eu acredito que esse quadro branco no final representa o final do universo, porque ali não tem mais nada. O universo não expandiu ainda. Ou simplesmente eu interpretei dessa forma, porque vocês vão ver que aparece ali a parte colorida, parte para uma outra parte começando a embranquecer e parte para o absoluto nada. Não existe nada. De background, a gente tem a Ruth comentando a respeito do peso do que a Supergirl carrega consigo. A gente tem a história da Supergirl, mas que é isso que eu falei. A Supergirl, ela tá no seu planeta, ela vê Krypton sendo dizimada por uma radiação de Kryptonita, então todo mundo está morrendo. Acontece que eles conseguem retirar parte da cidade, do planeta, não, cidade ali. Eles tentam fazer uma proteção cravão do chumbo, porém todos estão cansados, exaustos. A Supergirl é a única que conseguiu fazer isso de forma efetiva. Ela persistiu e continuou tentando. Metade da população que sobreviveu morre,
pela radiação. Então o pai da Kara Zor-El, ele percebe, cara, a gente vai morrer aqui. Eu preciso construir uma última nave para enviar uma esperança ou pelo espaço. Então ele envia a Supergirl. Ela até comenta, né, com ele e eles se despedem ali. A gente tem essa cena da Supergirl falando com o pai dele, com o pai dela. Um diálogo bem interessante. Você percebe que ele ama a filha dele. Você vê a mãe da Supergirl morrendo também. Você percebe o quanto tempo ela carrega esse peso. E ela carrega sozinha, entendeu? É algo, traz um background para personagem que eu particularmente não conhecia esse background dela. E eu achei muito legal. É algo que me surpreendeu. Esse capítulo 6 é disparado um excelente capítulo. E é o meu, não o meu preferido, mas é o que apresenta uma gama maior de conteúdo. Aqui é o pré-final. Por que pré-final? Nós vemos Supergirl no espaço partindo para poder peitar a tropa dos bandoleiros. Porque no capítulo anterior eles caçam o Crane, e os bandoleiros eles têm uma política de que nunca abandonam um dos seus. Então eles vão atrás do Crane para poder caçá-lo. A Supergirl vai peitar a tropa. Acontece uma puta luta foda, uma luta muito bacana. E enquanto você tá vendo essa luta, porque os quadrinhos nessa HQ eles vão alternando. Então você tem um quadro da luta, um quadro do diálogo da Ruth, luta, Ruth. A luta da Supergirl contra os bandoleiros é interessante, porque é uma luta que eles estavam altamente armados. E quando você tem a Supergirl presa, o bandoleiro vai dar um tiro nela com uma bala de kryptonita. Mas quem salva é o cavalo. Mas durante esse salvamento, antes do cavalo saltar, eu quero falar sobre os diálogos comentar um pouco da cena da Supergirl da Ruth com o cavalo e com o Crane. Por quê? Ela tá caçando uma fruta e a Supergirl deixou o cavalo para impedir que a Ruth matasse o Crane. Acontece que o cavalo percebe que a Supergirl está em perigo, tanto que a Supergirl comenta e vai salvá-lo. Antes dessa percepção do cavalo, nós temos uma série de diálogos da Ruth a respeito de questionamentos sobre o seu pai, se ela deveria matar ou não, o ódio que ela sente. E o cavalo percebe isso, tanto que quando ela saca a espada, ela pega na espada, o cavalo intervém. E nesse momento que é quando o cavalo percebe que a Supergirl está em perigo, então ele olha pra Ruth, olha pra cima, a Ruth olha pra ele e dá a palavra dela de que não vai matar o Crane. O que a gente sabe que não é verdade. A Ruth sente raiva. Um diálogo, né, da Ruth com o Crane, ele falando sobre as razões dele matar o pai dele, que o mundo é da forma que é, porque é assim, não tem o que ser feito. Então ela solta o Crane e busca uma luta justa com ele. E ela sabe que está em desvantagem. Ela parte pra luta, ela larga a espada no chão e fala, vamos lutar de igual para igual. Ela usa métodos para poder vencer do Crane, tanto que ela vence ele. O cavalo, partindo para ajudar a Supergirl, ele toma um tiro no lugar dela e a Supergirl explode de raiva. Então nessa cena a gente vê como se fosse uma fênix, entende? A Supergirl consegue derrotar os bandoleiros, eles fogem, né? E ao retornar, ela retorna num painel lindo, carregando o cavalo. Você percebe que ele é um humano. Ela até comenta depois que é o cavalo sofre uma maldição e ele gostava dela, ele amava ela. A gente finaliza ali, porque a Ruth não mata o Crane. Ela percebe que não vale a pena. Porém, a Supergirl está cheia de ódio. Ela está com raiva. Ela se quebrou. Então a Ruth lembra a Supergirl daquilo que ela é. A Ruth comenta que ela é esperança. Ela ensinou a Ruth a lavar as mãos, a protegeu de diversos perigos. Você tem ali a Ruth comentando de toda a jornada, toda a história que as duas tiveram nos capítulos anteriores. Então a Supergirl meio que liga novamente, né? Percebe-se que ela até tá com a espada ali
na mão, pronta pra matar o Kraven. E ela baixa a espada. E ela se sente ali por um momento tranquila. E a gente finaliza nessa parte. Será? Não, porque, como eu disse, temos o time skip de 100 anos. A gente volta pra Supergirl visitando a Ruth. Inclusive, essa suíte da Supergirl é linda pra cacete, cara. Muito, muito linda. De verdade mesmo. A Ruth comentando que uma velha não pode nem descansar. E ali elas têm um breve diálogo, uma conversa muito bacaninha entre as duas, né? Falando sobre o Kraven, né, que ele tentou compensar tudo aquilo que ele fez de mal, tentou mudar, fazer as coisas diferentes. Só que nós sabemos que não dá pra compensar as vidas que você tirou, as merdas que você fez, né? E por fim, a Ruth acaba matando o Kraven. Isso me surpreendeu, porque eu não esperava que o Kraven fosse ser morto pela Ruth depois desse tempo todo, e ainda mais a Supergirl trazendo ele. Eu acho que ali a gente deixaram ele vivo pra compensar as merdas que ele fez. E no próxima morte dele, que ele já tava muito velho, muito, muito velho, já deu fim nele. Então, querendo ou não, a Ruth teve a sua vingança. E é assim que a gente finaliza Supergirl Wonder of Tomorrow.